prontinho, pode iniciar. Boa noite, pessoal. Boa noite, Cláudia. Entrou agora, tudo bem com você, com todo mundo, né? A Lívia, a aula fica gravada para o pessoal acessar depois, né? Fica assim. Tá, combinado. Bom, pessoal, dando continuidade, na última aula a gente falou sobre a introdução à psicologia, também introdução à psicologia hospitalar, a gente falou sobre o papel do psicólogo dentro de um hospital, a gente também falou, né, do termo que a gente usa hoje na saúde, que é o psicossocial, espiritual também. E aí, dando no livro de vocês, a gente falar sobre um pouquinho do acolhimento, que é a questão de uma escuta, e a gente entra hoje na parte também de oncologia. E aí eu pretendo, às vezes, trazer para vocês uma apostila da questão do acolhimento, e se der tempo, a gente também pode passar um vídeo, um documentário que eu acho que vai ser bem interessante, né, voltado para a questão da oncologia mesmo, no cuidados paliativos, tá? Eu vou colocar para apresentar aqui. Peraí, só um minuto, que eu fiz aqui. Aqui. Para a gente iniciar cuidados paliativos, deixa eu passar aqui, né, para vocês. Vou colocar em tela cheia. Isso. O primeiro ponto que a gente precisa trazer é o que é o acolhimento. Acolher, né, dentro da psicologia, a gente fala que é dar acolhida, que é eu escutar aquela pessoa, né, eu abraçar aquela pessoa. E aí, para o SUS, passou a ser a gente tem hoje o Humaniza SUS, e o acolhimento passou a ser uma diretriz para deixar o atendimento mais humanizado. Então, o que o SUS coloca hoje do que é o acolhimento? O acolhimento, ele coloca que é uma postura ética, que implica na escuta do usuário, em suas queixas, no reconhecimento do seu protagonismo, no processo de saúde e adoecimento, e na responsabilização pela resolução, com ativação de redes de compartilhamento de saberes, né? Acolher o compromisso de respostas, respostas às necessidades dos cidadãos que procuram serviços da saúde. O que ele fala? Nada mais e nada menos, o acolhimento é você ter uma escuta qualificada. O que é você escutar alguém? Tem uma diferença muito grande entre eu ouvir alguém e eu escutar alguém. Qual que é essa diferença? Quando eu estou ouvindo alguém, então, eu estou conversando com ela aqui, passa daqui e sai de cá. Eu não presto atenção. Quando eu estou escutando, eu estou prestando atenção no que a pessoa está me falando. Ah, mas se eu escuto alguém, quer dizer então que eu estou sendo psicólogo? Não. Por quê? O psicólogo, a gente tem embasamento, né? A gente tem uma outra forma de ter uma escuta mais qualificada. Mas dentro do serviço de saúde, é possível sim a gente ter uma escuta. Por que ela é tão importante? Por que ela é tão válida? A escuta, o acolhimento, ele vai nortear qualquer manejo que vocês forem ter dentro de um hospital. Seja com um paciente oncológico, seja com um paciente com manejo de suicídio, seja um paciente com transtornos, qualquer tipo de paciente de ambulatório, de internação, de CTI, é um paciente que necessita escuta. E vocês vão concordar comigo que quando nós estamos conversando com alguém que está me escutando, não é mais gostoso? Porque a gente sente mais confortável de estar conversando com essa pessoa. O tanto que é ruim quando a gente, às vezes, está conversando com alguém e você vê que ela não está prestando atenção. A gente perde o interesse de conversar. A gente perde o interesse de dar abertura. O acolhimento, vocês vão ver praticamente muito nas UBSs. Então, por exemplo, muitos pacientes, quando chegam lá, e você vai encaminhar, às vezes, para a rede, para alguma coisa, você vai ter que ter uma escuta muito qualificada, porque na ficha ali que você vai ter de triagem, e tem uma diferença entre triagem e acolhimento, você vai ver que vai ter pontos necessários de um encaminhamento mais direcionado. Então, por exemplo, às vezes é uma pessoa que ela começa a apresentar, né, os 3 Ds que a gente chama,
que é o desespero, o desamparo e a desesperança. É um paciente que vem apresentando sintomas depressivos. A questão dos transtornos a gente vai falar também na próxima aula, que é a psiquiatria, a gente também vai trazer um ponto para vocês terem esse reconhecimento. Então, qualquer tipo de manejo que a gente tem dentro de um hospital, ele se inicia em uma escuta qualificada. Deixa eu passar aqui. Vamos lá. E qual a relação, né, entre o acolhimento e a humanização? No final desse material, vocês vão ver que eu coloquei o link de uma cartilha. Essa cartilha ela foi criada pelo Humaniza SUS. E aí eles trazem esse ponto principalmente para os funcionários dessas instituições. Então, para o médico, para o técnico, para o enfermeiro, que é o quê? Do mesmo jeito que a gente tem empresas, a gente precisa entender que dentro de uma instituição da saúde também funciona como uma empresa. Então, eles querem deixar aquele paciente fidedigno àquela instituição. Então, o que, que eles pensam? A mesma estratégia de uma empresa. Eu preciso prender esse paciente dentro do sistema. Então, por exemplo, se a gente vai numa OBS, né, e acontece muito aqui em Araxá. Se a gente vai em uma OBS e a gente é bem tratado, a gente volta. A gente volta, aí existe procura, né? Principalmente o idoso. Ele cria vínculo. Então ele vai lá, ele procura aquele técnico, ele procura aquela enfermeira, ele procura aquela médica pelo atendimento que ele recebeu. E aí ele passa a ser paciente e cliente daquela instituição. Entende? Então, por isso que a Política Nacional de Humanização, que a gente tem, que é do SUS, ela criou isso, que é eu preciso, então, começar a dar acolhimento a essas pessoas, eu preciso começar a dar acolhimento também, às vezes, para os profissionais de saúde, né? E aí, Roberta, qual que é a diferença, então, entre o acolhimento em saúde e a triagem? Tem uma diferença muito grande entre os dois. Primeiro, que quando a gente fala de triagem, eu estou falando de ficha. Então, quando a gente está falando de ficha, eu estou falando de números. Então, o paciente, quando ele chega no nosso UBS, até no hospital, e ele vai passar pela triagem, a pessoa tem lá e ela tem lá a prancheta, né? Ela tem o prontuário para ser preenchido daquele paciente. Aí ele chega lá, qual que é o seu nome? Aí você fala seu nome, mede sua pressão, seus batimentos cardíacos, entre outros. E aí ele pega e te encaminha para o médico. Como que a gente pode fazer, desde a recepção e da triagem, um acolhimento? É eu dar importância àquele paciente. Então, quando a gente tem as aulas presenciais, eu até faço uma encenação com os alunos, que é o quê? Vou até pegar uma prancheta aqui, para vocês entenderem melhor. Então, eu tenho essa prancheta aqui. Nessa prancheta, eu vou preencher, vou fazer uma triagem com o paciente, eu vou preencher todos os dados dele. Como que eu posso chegar nele de uma forma mais humanizada? Eu vou chegar nele e falar assim: oi, eu posso chegar nele e falar assim, Roberta, primeira sala direita, que é o que a gente costuma ver, né? Fala para Roberta, primeira sala direita. E aí você vai. Que como é que eu posso fazer? Oi, Roberta, tudo bem? Você pode me acompanhar, por gentileza? E aí, quando eu estiver pegando os dados, né, medindo a pressão, eu posso conversar com esse paciente. Inclusive, eu posso aprofundar muito mais nos sintomas patológicos dele. Então, por exemplo, você pode fazer uma ficha muito mais completa do que uma ficha superficial. Porque na hora que o médico for pegar para ver a ficha da triagem, ele vai ver, peraí, tem mais detalhes aqui. Então, esse paciente, ele foi escutado. Não sei se vocês conseguem entender. Vocês vão ver no final que a gente tem as etapas para realizar o acolhimento, desde a recepção até o momento do encaminhamento desse paciente, tá? Então, quando a gente fala de triagem, está falando de separação, e quando eu estou falando de acolhimento, eu estou falando de escuta. Dá para a gente fazer os dois juntos? Dá para a gente fazer os dois juntos, desde que você humanize seu atendimento. Então, tem uma frase que a gente fala muito, eu acho que eu passei na primeira aula, que é sempre ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, né? Bom, qual a importância do acolhimento? Acolher o usuário é importante porque aumenta o seu bem-estar.
colaborando para uma melhora mais rápida e para fidelizar os pacientes, né? Como eu falei para vocês, a instituição hospitalar, ela também é uma empresa, então ela precisa captar esses pacientes também, do mesmo jeito que o SUS também funciona assim. E quais são essas etapas? Primeiro, a gente começa pela recepção, que é o quê? É quando eu dou escuta para esse paciente, então ele chega, eu falo, chama ele pelo nome, detalhe importante, chego ele pelo nome, falo, oi fulano, tudo bem? Olha, eu sou fulana, eu vou te receber agora, e tal, vem cá que a gente vai, né, você pode me acompanhar, entende? E aí, desde a recepção, então você pode fazer uma triagem e um acolhimento junto. É importante também vocês saberem que quando eu tenho uma escuta, né, qualificada, eu faço um encaminhamento mais assertivo. A gente fala da escuta qualificada, que é dois profissionais que se dedicam, às vezes, à queixa do usuário, e que pode ser feito junto da triagem, né, dependendo da instituição. Quando a gente chega em UBS, por exemplo, aí a gente até consegue ter esse manejo. Quando a gente chega no hospital, pela questão de tempo, por questão de logística, a gente não consegue dar esse tempo de ter dois profissionais ou ter um profissional para escutar a queixa do paciente. Quando é um paciente que ele tem algum transtorno mental, por exemplo, enfim, qualquer transtorno, ele chega e a gente reconhece pelos sintomas dele. Então, por exemplo, quando a gente fala de um paciente que ele chega às vezes com transtorno depressivo, você vê pela a melancolia dele. Então, você vai entender que, peraí, ele não precisa passar só pela médica, ele precisa também passar por um outro profissional. A classificação de risco, que é o que eu falei para você, é a questão de, uma vez que o usuário, uma vez que a necessidade do usuário tenha sido entendida, é a hora de estabelecer a prioridade dele. A gente vê muito isso e eu peço para vocês, principalmente sendo os meus alunos, né, e tendo esse conhecimento em psicologia, que é o quê? O que a gente vê muito nos hospitais? Aquele paciente que chega às vezes com crise de ansiedade, com crise de pânico, e é um paciente que fica aguardando durante muito tempo, né? E aí ele toma chá de cadeira mesmo, né? Por quê? É um paciente que na cabeça deles, ele pode ficar esperando ali, porque a crise de ansiedade, ela é tão banal que ela não tem alguma coisa patológica, não tem uma questão física. Então, tomem cuidado em relação a isso. Eu já presenciei, né, já passei por essa situação onde me colocaram, tipo, para ser a última atendida, por uma questão, às vezes, de crise de pânico, né? E a gente vê outras pessoas que passam pelo mesmo e tendo a classificação de risco, recebe lá, não, é risco baixo. E a pessoa, assim, a crise de pânico é horrorosa, é muito ruim. A crise de ansiedade é muito ruim. Então, a gente banaliza muito quando é transtornos mentais. Então, eu peço de todo o meu coração, quando for fazer uma classificação de risco, porque não sei se vocês sabem, mas assim, dentro das UBSs principalmente, quem faz essas triagens, né? Quem faz essa classificação de risco geralmente é o técnico de enfermagem. Ele coloca ali a prioridade de espera. Dentro de muitas instituições também, a Unimed, outros hospitais também, o Dom Bosco, quem faz a triagem é um técnico de enfermagem, viu? A gente fala da prática da escutativa, que é nunca desconsidere as percepções dos usuários acerca do seu processo de adoecimento, invista na construção de vínculos com os pacientes, explique os procedimentos médicos de forma clara e ofereça sempre expectativas reais para esse paciente. Aí eu vou abrir aqui para vocês o link aqui. Esse aqui é as dicas de saúde e acolhimento, né? Ó, que é o acolhimento, classificação de risco e tudo mais. E esse material eu vou mandar para a Lívia e ela deixa disponível para vocês. E isso aqui é uma cartilha. Ó, a cartilha não tá funcionando, não tá abrindo mais. Mas aí, Lívia, eu te mando e você manda para eles, tá?
Bom, acolhimento é isso, e aí a base dele é a questão da escuta ativa. A gente vai iniciar cuidados paliativos agora, e eu queria passar para vocês um vídeo antes da gente iniciar. Deixa eu ver se eu vou conseguir abrir ele aqui para vocês. E aí, para a gente poder dar início. Por que que eu vou falar de cuidados paliativos? A gente vai falar de oncologias, e na oncologia, vocês vão ver a questão da beneficência, da maleficência, né, de éticos e bioéticos, e entre outros. Deixa eu conseguir abrir aqui, porque eu já deixei o material aberto. Opa, deixa eu ver se vai abrir. Eu vou abrir aqui para vocês. Lívia, você tá me escutando? Você confere para mim se o som saiu? Sim, sim. Tá. Bom, então eu vou passar para vocês e depois a gente vou passar todo o material e vai ser importante que vocês vão ver na vida real como funciona os termos éticos e bioéticos, o processo de luto. Então vocês vão conseguir entender melhor, tá? E tu, Roberta, você ainda tá colocando vídeo? Que não tá passando nada aqui pra mim? não tá aparecendo não, Lívia? Não, tá aparecendo seu slide, acolhimento. Acho que você tem que sair da apresentação, apresentar de novo na tela do vídeo. Nossa, me desculpa, Lívia, porque eu sou bem leiga nisso. Tá, vou colocar aqui de novo. Gente, me desculpa, viu? É porque eu achei que eu tava indo. Tranquilo, sem problema algum. Deixa eu. Janela. Peraí. Cadê? Compartilhar. Lívia, eu tô. Tá passando agora? Agora sim apareceu o vídeo. Tá, você me avisa. Vou colocar o som e você me avisa se tá saindo, tá? Por favor. Não tô te ouvindo. Se eu vou liberar o som do vídeo, você me avisa se tá saindo? Sim, Tá. mas seu microfone tá bem ruim ainda. Tá saindo o som do vídeo? Lívia, tá saindo o som do vídeo? Deixa eu abrir o vídeo. Gente, eu não sei o que é comigo, não, pelo amor de Deus. Bom, deixa eu ver se vai estar aqui.
Não tá saindo som. Tá saindo. Sabe o que que eu acho que eu vou ter que fazer? E o seu áudio também tá bem baixinho. Eu não sei. Esse computador aqui, ele é uma tristeza. Tá saindo agora alto? Agora sim, agora melhorou. Eu acho que é o jeito que você tá segurando aí. Eu vou. Enfim, o que que eu vou fazer? Eu vou dar início, depois no final a gente tenta passar o vídeo. Que eu acho que dá. Fica mais tranquilo. Certinho, qualquer coisa também você disponibiliza o link e eu coloco lá no Proesc para eles. Tá, combinado. Então, eu vou iniciar aqui cuidados paliativos. Bom, pessoal, essa matéria, eu sou muito suspeita para falar dela porque é uma das minhas favoritas. E eu falo com, assim, que me enche os olhos mesmo, porque hoje eu sou psicóloga aqui na Ampara, que é a Associação do Câncer aqui de Araxá, e eu tenho muitos pacientes, praticamente todos os meus pacientes são pacientes oncológicos. E o que que é importante disso? É que a minha percepção dentro da área da saúde mudou completamente depois que eu comecei a trabalhar lá, né, que eu tive contato com esses pacientes. Então, o primeiro ponto é o que que é cuidados paliativos, por que que a gente precisa falar sobre ele, porque a gente precisa falar sobre a oncologia, né? Hoje, o câncer é uma das doenças que mais mata, né, no Brasil, no mundo todo, na verdade. E é um dos que tem um tratamento muito caro. O tratamento dele também é um tratamento onde a pessoa ela sofre muito, né? Muitas vezes perde dignidade mesmo, né? Perde o cabelo, a autoestima, entre outros pontos. E aí, a gente também fala sobre cuidados paliativos com esse paciente. Por que cuidados paliativos? O que é? Cuidados paliativos, né, ele tem como principal objetivo o controle da dor e alívio dos sintomas. Só que o diagnóstico que é o ponto principal do cuidados paliativos? Cuidados paliativos, ele só é ofertado para o paciente oncológico quando não há mais possibilidade de cura. Ou seja, qualquer doença que existir que não tem mais possibilidade de cura para esse paciente, é um paciente que é ofertado a ele cuidados paliativos. Então, assim, muitas das vezes, quando um paciente recebe diagnóstico de câncer, para ele já associa automaticamente à morte. Então, para ele, assim, nossa, eu vou morrer, né? É, se eu tô recebendo diagnóstico de câncer, automaticamente ele associa o câncer à morte, porque muitas pessoas não conseguem chegar no final, porque o tratamento é muito difícil. E quando esse paciente ele recebe uma possibilidade de não ter mais cura e entra em cuidados paliativos, aí é quando a gente tem um processo de luto pela família e pelo paciente com o paciente vivo. Mas vocês vão entender isso melhor como que funciona. Então, a OMS, ela coloca aqui, o objetivo do cuidados paliativos é o controle da dor, alívio dos sintomas, além de oferecer o suporte físico, emocional, social, espiritual, desde o diagnóstico até a morte do paciente, posteriormente o tratamento do luto dos familiares. E fica tão a ver aqui para vocês um parênteses, que é inclusive uma especialização muito boa, que aqui em Araxá a gente está precisando bastante de enfermeiros, de técnicos, até de psicólogos, toda uma equipe multidisciplinar, justamente para esses pacientes em cuidados paliativos. Quem que compõe uma equipe completa multidisciplinar de cuidados paliativos? A gente fala de enfermeiro, a gente fala de técnico, a gente fala de médico, a gente fala de psicólogo, porque na área da saúde a gente tem a atenção primária, a atenção secundária e a atenção terciária. A atenção primária é quem recebe esses pacientes, então é médico, é enfermeiro, é técnico. A atenção secundária é a gestão, então administração, de organização e tudo mais. A atenção terciária é médico, fonoaudióloga, nutricionista, fisioterapeuta e entre outros. Em cuidados paliativos, em tratamento oncológico, a gente tem atenção primária e atenção terciária. Então, uma equipe multiprofissional, ela é composta pelos dois. Uma equipe bem completa
é quando o paciente ele tem nutricionista, ele tem fisioterapeuta, ele tem, do mesmo jeito que a gente tem na Amparo. Na Amparo a gente tem nutricionista, fisioterapeuta, assistente social, TO, né? A gente tem psicólogo, então é uma equipe bem ampla, né? Tem uma... É interessante a gente falar, né, que tem um ponto aqui que eu gosto de trazer, que é o quê? É uma passagem mesmo, né, introduzida, que ela é falada assim, ó, que ela entende que sua compreensão sobre o paciente foi além da doença física, englobando as dimensões emocionais, espirituais do sofrimento que definiu como dor total. Um ponto bem interessante a gente falar aqui é que muitos profissionais, médico, enfermeiro, assistente social, sofrem bastante, mas sofrem muito com esse paciente oncológico, porque a gente acaba criando vínculo com esse paciente no decorrer do tratamento dele. Então, assim, a gente vê muitas vezes cuidador de idoso, né, que cria vínculo com idoso e tudo mais, mas a gente também vê esses profissionais, principalmente técnico e enfermeiro, que faz, às vezes, a questão de revezar, da medicação, né, cria vínculo com a pessoa e com o familiar. E vocês vão ver o tanto que é importante, porque até a visão de vocês a respeito do familiar, ele vai mudar, né? E aí, quais são os principais princípios, né, do cuidado? A gente fala promover o alívio da dor e de outros sintomas desagradáveis, afirmar a vida e considerar a morte como um processo natural da vida, não acelerar nem adiar a morte. E isso é bem interessante. Vocês vão ver que cuidados paliativos não. Na morte, na verdade, a gente tem dentro da área da saúde nomes. Então, a gente tem, por exemplo, ortotanásia, a distanásia, que é muito conhecida, e a eutanásia é a mais conhecida ainda, né? Que a gente sempre entra em muitos conflitos quando a gente fala sobre isso. Ele também fala a questão de entregar os aspectos psicológicos e espirituais no cuidado do paciente. Isso é muito importante porque o paciente oncológico, ele se apega a algo. Então, ele se apega a uma explicação médica, mas ele se apega sempre a uma crença. Quando eu estou falando de uma crença, eu estou falando de uma crença religiosa. Então, muitos ali vão ter a questão da fé, né? A questão de... Eles se apegam a algo e aquele algo é motivador a eles. Então, a gente não pode descartar porque é uma religião. Pelo contrário, a gente tem que trazer ela para o tratamento. Além disso, oferecer um suporte, né? Um sistema de suporte que possibilita o paciente viver tão ativamente quanto possível. Oferecer o sistema de suporte para os familiares, abordagem multiprofissional, também, né, igual eu falei para vocês, da questão do médico, da atenção primária e atenção terciária. A questão do melhorar a qualidade de vida e deve ser iniciado o mais precocemente possível, junto com a quimio, junto com a radioterapia. Só que o que acontece, o que a gente mais vê? Só é ofertado para aquele paciente quando ele não tem possibilidade de cura, que é o que a OMS coloca. Mas qual é o sexo desse cuidados paliativos ser iniciado? A partir do momento em que ele recebe um diagnóstico. Então, se a pessoa ela recebe um diagnóstico de uma doença grave, por exemplo, de um câncer, lá no começo tem que ser tratado a saúde mental, a saúde física, a saúde social e a saúde espiritual desse paciente. Por quê? Quando o tratamento for mais agressivo, ele vai ter uma base melhor de enfrentamento, né? Mas, infelizmente, o paciente ele é só olhado quando ele está bem no final da vida. E a gente fala também sobre cuidados paliativos e cuidados curativos. E é bem interessante porque vocês vão mudar praticamente a visão de vocês dentro da oncologia. Mas até a gente chegar lá, a gente também fala sobre o uso da tecnologia. Por quê? O avanço da tecnologia é muito bom e ele é importante dentro da medicina. Mas chega-se um limite daquilo que a gente chama de terapêutico. Chega no limite daquilo que a gente chama de cura, daquilo que a gente denomina de, não, isso daqui é cura do paciente. Chega no limite. Muitas das vezes a gente tenta prolongar a vida de uma forma artificial, né? Então, um exemplo que a gente pode trazer, né? Aquele ator, né, o Paulo Gustavo, que faleceu. É um paciente, sim, porque ele estava com Covid
E aí ele teve, né, a respiração dele foi totalmente feita de mecânica, mecanizada. Ou seja, era máquinas respirando por ele. E o mais interessante é que eles pagaram muito caro por uma diária dessa máquina. Então, muitas vezes, eles ficam prolongando, inclusive, a dor desse paciente, né? A tecnologia, ela vai prolongando. E aí é onde a gente entra os termos éticos e bioéticos, e vocês vão ver que muitas vezes vai ser necessário e muitas vezes não vai ser necessário a questão desse prolongamento. Raramente é necessário e muitas vezes é respeitada a autonomia desse paciente, tá? E aí, o que que seria isso? Porque quando eu falei para vocês que dentro da área da saúde, a gente tem as mortes. E olha que legal, a gente acha que tudo morte é tudo igual, mas não é. Na área da medicina, nem toda morte é igual e por que e quais são elas. O primeiro que eu vou trazer para vocês é a questão da ortotanásia. O que que é a ortotanásia? A ortotanásia, ela é o que a gente considera de morte natural. Então, o que que seria isso? É aquele paciente que tem uma morte natural, uma manifestação de morte boa, uma morte desejável. Morreu dormindo, muitas das vezes nem é questão de morrer dormindo, né? Mas às vezes teve um infarto ali, mas foi um infarto e ele morreu, não teve que passar às vezes por uma cirurgia, não teve que ser submetido a algum tipo de procedimento, não tem isso, né? Então, é uma morte boa, a morte que a gente quer. A gente também fala da distanásia. O que que é a distanásia? Em contraponto, a distanásia é justamente o prolongamento artificial da vida desse paciente. Então, é quando eu pego a vida dele e eu vou fazendo a substituição através da tecnologia. Roberta, dá uma situação que isso acontece quando a gente tem morte cerebral. Por quê? Quando o cérebro ele morre, o cérebro ele não ressuscita. Não tem como a gente ressuscitar um cérebro. Se ele morreu, morreu. Acabou, acabou. Né? E, entretanto, o coração continua batendo durante algumas horas, o que é comum, né? Mas chega no ponto onde ele para de bater, e enfim. A gente também tem outras opções, por exemplo, quando a questão de vegetação. A pessoa ela fica vegetando, mas ela não tem atividade cerebral. Então, ela não apresenta atividade cerebral. Né? E geralmente a família deixa ela em máquina, presa ali durante muito tempo, achando que ela pode voltar, mas aquela pessoa ela não volta. Infelizmente, ela não volta. E aí a gente tem esse prolongamento artificial. Por que que é uma das mais discutidas? Porque a gente prolonga a dor desse paciente. A gente prolonga. Muitas vezes, a família prolonga por um ponto bem específico, que é o egoísmo. Então, muitas vezes a gente vê, não, mas eu preciso dele vivo, né? Eu preciso dele aqui, tal, 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 tal. Mas o paciente dá conta? Esse paciente está ali? Porque quando é uma possibilidade de uma morte cerebral, pode ter doação de órgãos, pode sobrar outras vidas, né? O que que você quer ali? Porque ele não vai ressuscitar. A gente não tem como ressuscitar um cérebro, né? E enfim, e isso é o que mais acontece e é uma das técnicas bastante discutidas e é a mais comum que a gente tem. Então, um exemplo que a gente traz, por exemplo, é a questão dos rins. Quando a pessoa vai fazendo hemodiálise, os rins não funcionam, mas ela tem que ficar passando por esse tratamento, que é um tratamento invasor, ele é invasivo, ela sofre porque é bem dolorido, para poder ser submetida à questão de tentar viver, né? Quando é um paciente oncológico, a gente vê mais com mais frequência esse prolongamento artificial. Então, se é um paciente, às vezes, que já está realmente no fim da vida, é um paciente que entrou em cuidados paliativos, né? A gente vê que é mais comum para esses pacientes a substituição de órgãos, às vezes por máquinas, né? E a gente não leva em consideração a agonia desse paciente. A gente não leva a expectativa de vida dele, né? Não leva em consideração a nada. O outro ponto também, que é um dos mais conhecidos, na verdade, né, no Brasil, tudo mais, em todo mundo, é a eutanásia, que é o quê? Eu colocar um fim à minha vida antes que seja uma morte natural. Então,
que é a maior questão da eutanásia? É considerada suicídio ou não é considerada suicídio? A gente tem que trazer esses dois pontos. Por quê? A eutanásia a gente coloca um fim à nossa vida de uma forma de injeção letal. Tem muitos questionamentos por trás da eutanásia. O primeiro ponto é, Roberta, mas a pessoa que aplica a eutanásia, né, um enfermeiro, quem for um médico, ele não está cometendo um homicídio? Não, não está cometendo um homicídio. Por quê? Por que não é considerado homicídio? Porque ele tem uma técnica específica, ele é especializado nessa área, né? Então, assim, não é considerado como homicídio o técnico, o médico, geralmente, que aplica a injeção letal, ser considerado. Não, não tem isso. Por que ela é proibida no Brasil? Toda vez que é levada para o Congresso para ser discutida, ela é considerada como suicídio. Então, para cada pessoa, né, a gente vê muito isso, às vezes eu vejo, né, muito assim, dentro da sala de aula, alguns alunos discutindo a respeito, esse é o ponto que eles trazem. Para muitos é considerado suicídio, para outros não, né? Não, Roberta, mas não acho justo, aquela pessoa, ela vai ficar agonizando durante muito tempo, sem ter uma perspectiva de vida, sem ter alguma coisa, né? É levado a esse ponto, eu acho que esse ponto é levado em consideração. A gente não pode ficar julgando, porque quando a gente passa uma situação, a gente não sabe como a gente vai agir, né? A gente não sabe qual seria a nossa reação, principalmente quando é um ente querido. Acho difícil a gente se posicionar em relação a isso. Mas muitas pessoas se apegam à crença, tipo, não, que isso? Tirar a própria vida? Se tirar a própria vida é considerado um suicídio, não, jamais, não pode ser alguma, não é permitido e tal, tal, tal. Então, por isso que ela não é proibida no Brasil e ela não, toda vez que ela é rejeitada, toda vez que é levada para discussão, ela é rejeitada. Inclusive, né, teve até uma história há pouco tempo que falava sobre aquela moça que ela fez vaquinha para poder tentar fazer na Suíça. Porque na Suíça é permitido por eles a questão da eutanásia. E ela tentou, enfim, levar para lá, mas eu acho que ela conseguiu um tratamento aqui e tudo mais. E ainda às vezes ela retorna para a questão de será que eu devo fazer? Será que eu não devo fazer, né? E tudo mais. Mas aqui no Brasil é proibido. Então, dentro da medicina, a gente tem esses três tipos de morte, tá? Então, sempre que a pessoa morre de uma morte comum, a gente chama de ortotanásia. Sempre que uma pessoa ela morre através de um prolongamento artificial, de estanásia. E quando a pessoa antecipa, é eutanásia, tá? E é importante a gente lembrar que muitas pessoas, quando recebem o diagnóstico de câncer, eles cometem suicídio, sim. Então, vamos supor, 20% dos pacientes das pessoas que cometem suicídio são pacientes que estão em tratamento oncológico. Vamos lá. E aí, o que seria, então, cuidados curativos? Cuidados curativos, vocês não se esqueçam disso. Cuidados curativos, ainda existe possibilidade de cura, e cuidados paliativos é quando não existe mais possibilidade de curas. Então, é importante a gente ter isso em mente, porque quando a gente tem em cuidados curativos, né, o que acontece? Cuidados curativos, a gente está focando no quê? Na doença. Eu preciso vencer essa doença. Quando eu estou em cuidados paliativos, o que acontece? Eu mudo meu foco para o doente, porque a doença já venceu. O que eu posso fazer é cuidar do doente. Imagina se a gente começasse cuidados curativos e paliativos juntos desde o diagnóstico. Eu cuidando do doente e da doença. Mas a realidade não é essa. A gente sempre foca primeiro na doença, para depois eu cuidar do doente. Então, cuidados curativos, cura. Cuidados paliativos, sem possibilidade de cura. Tá? Assim, o cuidados paliativos é indicado para qualquer paciente que possua
potencial de risco de desenvolver uma doença que possa ameaçar a sua vida, independentemente do diagnóstico, prognóstico ou idade, podendo complementar e até mesmo melhorar o tratamento modificador da doença. Em algumas situações, podem ser o próprio tratamento. Nesse contexto, a palhaça busca o alívio de qualquer sintomas que possa causar sofrimento do paciente e seus familiares. Bom, e aí, que a atuação do enfermeiro, do técnico, perante os cuidados paliativos? É importante a gente trazer que o enfermeiro, geralmente muitas famílias, né, que têm pacientes de cuidados paliativos, são pessoas que a pessoa está em casa, inclusive, né, no conforto de casa e tudo mais, eles não procuram uma equipe multidisciplinar. Sempre há um enfermeiro ou um técnico que faz os cuidados. O que seriam os cuidados? A questão de higiene, a questão de medicação, a questão de estar acompanhando. E aí você faz parte da rotina do paciente e do familiar. Então você cria vínculo com o paciente e com aquele familiar, né? E é importante trazer que depois do processo, que depois que a pessoa morre, né, depois que tem a morte dela e tudo mais, o técnico de enfermagem, enfermeiro, por exemplo, ele continua dando suporte à família durante um tempo, mas esse suporte é feito junto com o psicólogo presente do caso, tá? Mas se não tiver o psicólogo, geralmente o enfermeiro ele continua tendo contato com a família, sim. Só que é tão triste, gente, porque geralmente a família, ela já está sofrendo o luto com o paciente vivo. A despedida começa com o paciente vivo e você sendo técnico, você sendo responsável por esse paciente, você vai estar acompanhando de perto e você vai sofrer junto, né? Como que é feito? Opa, abri errado. Como que é feito a questão do técnico junto com a família? Então, a gente fala de conversas, visitas frequentes, auxilia na higiene, no banho, né, atendimento aos familiares. É até tão legal vocês terem noção disso, porque geralmente o técnico de enfermagem, ou enfermeiro, ele faz primeiro uma ficha de anamnese para entender sobre aquele caso. Então, por exemplo, quando você chega lá, tem uma ficha para ser preenchida com o nome do paciente, até para você nortear qual vai ser o tratamento desse paciente. Por quê? Cada paciente é um paciente. Então, às vezes é um paciente que tem tráqueo, às vezes é um paciente que está usando a medicação, aquele paciente não está usando a mesma medicação daquele outro paciente que você estava tendo. Então, cada caso é um caso, tá? E aí, o enfermeiro busca oferecer um sistema de suporte aos familiares, um aconselhamento, né, e tudo mais. Isso daqui é tanto para o técnico, tanto para o enfermeiro. Em questão de prática, em mão de obra, a gente vê mais técnicos em pacientes oncológicos do que enfermeiro mesmo. Geralmente a gente vê mais enfermeiros, por exemplo, voltados para as outras áreas, como, por exemplo, hospitais, né? E aí, eu acho que esse é um dos pontos mais legais de hoje, que eu gosto muito de discutir sobre isso com vocês, que é o quê? Autonomia, justiça, beneficência e não maleficência. E aí, Lívia, eu vou até aproveitar, porque a gente tem tempo, e eu quero passar um caso. Eu vou pegar ele, acho que tem ele aqui, e eu quero ler esse caso depois que eu explicar isso aqui para vocês entenderem sobre ele. Esse caso que eu vou trazer é um caso que é um caso real, inclusive não é um caso fictício, mas obviamente que a gente mudou as identidades dele. Eu passei para a turma da noite para eles entenderem melhor sobre a questão de beneficência e não maleficência, né? E deu super certo, o pessoal entendeu bastante, acho que vai ser legal. Mas vamos lá. Portanto, a vida sendo finita, a morte é um evento inevitável, e todo ser vivo um dia irá morrer. Para muitos, trata-se de um momento muito angustiante, e muitas culturas consideram a morte como um tabu. Para os médicos, por sua vez, tratam na arte de curar a morte de um paciente e é entendido como fracasso. Ou seja, se um profissional ele perde um paciente, para ele é um fracasso. Ele tem que salvar todos os pacientes, né? Acho que a maior dificuldade que a maioria dos profissionais da área da saúde tem
é essa questão da morte, porque o medo de um psicólogo é perder um paciente por um suicídio. O medo de um técnico, de um médico, é perder o paciente por uma doença na mão dele. Então, cada profissão vai ter o medo, mas sempre se rodeia, na área da saúde, mas sempre se rodeia uma morte. O primeiro exercício do princípio, né, de ética e bioética é o que a gente chama de autonomia. O que é autonomia? A autonomia é eu respeitar as decisões desse paciente. O que é isso? A gente precisa entender que até o momento em que esse paciente tiver consciência, a escolha dele tem que ser respeitada. Em muitos casos, é dado ao paciente a sedação paliativa. O que é sedação paliativa? Às vezes o paciente apresenta muita dor, está muito difícil para ele, está insuportável. E aí, por chegar num ponto de extremidade muito grande, ele é ofertado a ele sedativo paliativo. Olha, toma o sedativo paliativo aqui, que aí você vai ficar inconsciente e às vezes a paciente nem vê o momento da morte. Ele morre ali, né? Mas muitas das vezes, e igual o caso que eu vou trazer, o sedativo também é ofertado de uma outra forma. Mas sempre, em qualquer hipótese, em qualquer hipótese, em qualquer circunstância, a autonomia do paciente deve ser respeitada, sim, tá? Ele escolhe pela vida dele. Qualquer tipo de tratamento, ele tem consciência de si, ele tem que ser respeitado. Quando a gente fala da beneficência, é o quê? Com todo o meu conhecimento científico, eu preciso fazer o bem. Então, se eu sou uma pessoa, um médico, eu preciso fazer o bem ao meu paciente, baseando-se no meu conhecimento científico. Então, eu tenho que zelar por esse paciente. Então, eu tenho que dar o meu melhor, né, por esse paciente. Quando a gente fala, por exemplo, da não maleficência, eu estou falando que é evitar o mal. Ou seja, eu evitar ter qualquer prejuízo para esse paciente. Então, a gente vê muitas vezes, muitos médicos, por exemplo, que receitam medicações com muitos efeitos colaterais, né? E às vezes o médico tem noção que aquilo vai prejudicar o paciente, que vai mais prejudicar do que colaborar, e ainda assim ele receita. Então, a não maleficência é eu evitar o mal. Então, a beneficência é eu fazer o bem, mas mesmo eu fazendo o bem, eu preciso evitar o mal. Então, eu tenho que causar o menor prejuízo a esse paciente, tá? Qualquer ação que não faz mal, tá? E quando a gente traz o princípio da justiça, na verdade, é o que? É a questão de, por exemplo, o paciente ele tem os seus direitos, ele tem os seus princípios, então ele tem a participação dele em qualquer decisão clínica. Qualquer tipo de decisão clínica, esse paciente tem direito de participar. Roberto, mas e se é um paciente que tem cuidados paliativos? Quem decide é a família. Mas, até o momento em que ele tem consciência, quem decide, até o momento que ele tem consciência, quem decide ainda assim é ele, e se ele não tem, é a família. E se não tem família, que decide é a equipe médica. Tá? A gente fala também, né? Isso é beneficência e não beneficência. E a questão de éticas e bioéticas. Eu vou trazer um caso rapidinho para vocês, que a gente vai ter tempo, e vocês vão ver o tanto que é presente isso no dia a dia, e às vezes a gente presencia isso, mas a gente passa, finge que não está acontecendo, às vezes até por medo e insegurança nossa profissional, de frustração mesmo, querer decidir sobre a vida do paciente. A gente fala sobre a comunicação eficaz também. Uma das principais estratégias que a gente tem é a comunicação eficaz, que é o quê? Estabelecimento de confiança, é eu ter uma comunicação aberta e honesta com o paciente e com o familiar, né, e com a equipe também. A gente tem que falar sobre a tomada de decisão compartilhada, que é o quê? Comunicar claramente informações sobre diagnósticos, prognósticos, qualquer procedimento que for feito tem que ser comunicado ao paciente e sua família, né? A questão do sofrimento
do alívio do sofrimento emocional, a gente fala de uma comunicação empática. E a gente só tem empatia se a gente tem escuta. Então, eu só tenho empatia por alguém se eu escuto esse paciente, a gente retorna em acolhimento. A gente fala do gerenciamento de expectativa, eu acho que esse daqui é um dos principais. Por quê? A gente vê muito, por exemplo, dentro de instituições, muitos lugares que a gente vai, que eles dão falsas esperanças. Tipo, não, ele tá bem. Não, a saturação tá boa. Não, tá legal. E o paciente não tá bem. O paciente não tá legal. O paciente tá muito ruim, né? E você dá uma esperança para aquele familiar, uma expectativa para reduzir a ansiedade, para, enfim. E aí o paciente morre, ele se frustra e volta contra você, profissional. Então, assim, sempre trabalha com expectativas reais para essa família. Sempre. Ah, sempre trabalhar as expectativas reais. E o facilitamento do processo do luto é feito também pelo com vocês e também, mas é mais feito pelo psicólogo no caso, tá? O psicólogo que contribui para a questão dessa comunicação mais sensível, né? Antes da gente fazer o estudo de caso, isso aqui é bem legal. Deixa eu copiar aqui, vocês vão ver. Isso daqui é do INCA. É um livro, na verdade, porque eu gosto de trazer bastante material extra para a pesquisa de vocês. Vou colocar aqui para me abrir para vocês. Peraí, que eu vou abrir aqui. Lívia, confere para mim se tá aparecendo esse livro? Acho que tá, né? Tá sim. Tá, beleza. Pessoal, isso daqui é um livro que é a avaliação do paciente em cuidados paliativos. Então, a gente fala de tratamento de oncologia todo. Então, a gente fala da questão do médico, para a questão de enfermeiro, para o técnico de enfermagem. E aí, lá na página 85, vou tentar chegar lá mais rápido, a gente tem voltado exclusivamente para cá, para avaliação do técnico de enfermagem. Então, é muito interessante para quem quer se especializar nessa área, que é o quê? É a questão do técnico de enfermagem, aí explica como é feito a avaliação, né? Eu nem sabia, não sei se vocês sabem, mas o técnico de enfermagem, ele tem um símbolo, né, do curso de vocês, que é essa daqui, ó. Não sabia, né? Que é esqueci como é que chama isso? Com uma agulha. E aí, ele vai trazendo a questão da equipe multidisciplinar, fala também sobre o acolhimento, né, na adesão desse paciente, os familiares da unidade. Ele fala também a questão dos sintomas, né, que é mais comuns quando a gente está recebendo um paciente, por exemplo, em oncologia. Ele traz os principais sintomas. Vamos lá. Ele traz também a questão do. Peraí, que eu abri aqui. Ele traz também a questão do. Isso. As intervenções que é feito com esse paciente, através. Também fala aqui a questão da espiritualidade, como suporte em cuidados paliativos. Tem algumas referências aqui também. Então, assim, eu acho que é interessante para quem quer dar uma aprofundada, na verdade, dentro de cuidados paliativos, né? Acho que seria interessante para quem tem esse interesse. E aí, o que eu vou fazer? O que eu queria trazer é um estudo de caso. Ele é bem breve, eu vou pegar aqui para poder ler com vocês. E eu queria que depois, quando vocês assistissem essa aula, que vocês avaliassem, porque vai ser um caso que vai ser um caso muito, muito comum que vocês verem no dia a dia dentro de um hospital de oncologia. Só um minutinho que eu vou pegar aqui.
Vamos lá. Esse caso, ele é um caso fictício. E vou ler para vocês e vou explicando de uma forma mais pausada, tá? Bom, é um caso clínico, né? É um caso clínico e fala sobre Carlos. Então, é importante lembrar que os nomes, né, das identidades que foram colocadas não é as identidades de do caso real, mas é um caso que aconteceu, né? Inclusive quando eu estava fazendo a pós-graduação, então eu estive presente nesse caso. Carlos era casado, tinha 2 filhos e foi diagnosticado com câncer gástrico aos 45 anos. Além disso, devido ao procedimento cirúrgico, desenvolveu-se uma diarreia que tinha grande impacto na sua qualidade de vida. Assim como um dos principais efeitos colaterais do protocolo da quimioterapia, indicado para essa doença, era justamente a diarreia, ou seja, um dos principais pontos da quimioterapia, ela causava nele diarreia, que era a maior dificuldade que ele tem dentro do câncer gástrico. Carlos nunca recebeu uma dosagem ideal de medicação e, portanto, já se encontrava em cuidados paliativos com o objetivo de controle dos sintomas e aumento da expectativa de vida. Lívia, eu vou te mandar também esse material aqui em PDF para você disponibilizar para o pessoal, tá? Entretanto, para além das dificuldades inerentes ao seu caso clínico, a equipe médica angustiava-se com o fato de que o paciente não aderia corretamente ao tratamento, diminuindo ainda mais a sua possibilidade de controle da doença. Carlos faltava às consultas médicas, não tomava as medicações adequadamente e, por vezes, sumia. Significante que marcava a fala do médico a respeito do paciente. Aliás, a não adesão do tratamento frequentemente justificava o encaminhamento para a psicologia. Então, nesse caso, ele está faltando, eles falam, não, vamos chamar um psicólogo, porque o psicólogo vai dar conta de resolver o problema, né? Nesse sentido, cabe ao médico acolher a demanda da equipe sem, no entanto, respondê-la. Ou seja, não se trata de entrar no caso com o objetivo de fazer o paciente aderir a esse tratamento. A função do psicólogo é oferecer um espaço de escuta para que o paciente possa se localizar subjetivamente e com isso ter notícias de que se ocupa diante do seu sofrimento, para que possa se responsabilizar pelas suas escolhas. Ou seja, a função do psicólogo nesse caso, né, que teve, foi o psicólogo acolher esse paciente, escutar ele e posicionar ele, olha, você tem noção, ciente do que está acontecendo, né? Como que você se posiciona em relação ao adoecimento? Como que foi para você estar doente? Como isso está te afetando? Por que você está sumindo? Você não quer o tratamento, né? E aí a primeira questão levantada é, desta forma, no momento do encaminhamento, algumas questões se impõem. Quem queria o tratamento? O médico, o paciente ou a equipe? Né? E qual era o sentido do tratamento que tinha para Carlos? Avaliando pelo que eu li, a gente sabe que quem queria era muito mais o médico e a equipe do que Carlos. Porque se Carlos quisesse tratamento, ele não sumia. Voltando ao caso de Carlos, com enfoque na psicologia, nos primeiros contatos com o paciente, algo chamava atenção. Carlos, ao contrário do que o médico dizia, era muito consciente dos malefícios trazidos pelo seu sumiço. Não consigo fazer diferente, não sei o que acontece, diz o paciente. Nesse ponto, Carlos se dirige ao psicólogo uma questão para ser decifrada. Aqui não cabe ressaltar que essa interrogação acerca do sentido dos sintomas entendidos com uma metáfora possibilita a posse de uma estrutura neurótica, né? O que dizendo que Carlos sempre, de uma visão psicológica, por voltas, sempre se questionava assim, o que o outro quer de mim? Por que eu tenho que ir? Será que é um desejo meu ou é um desejo do outro para que eu possa ir para o tratamento, né? Na tentativa de responder ao desejo do outro, Carlos se alienava às demandas a ele dirigidas de forma mortífera.
tentando atendê-las prontamente à ilusão de que lhe sentiria um lugar, lhe garantiria um lugar no outro. Ou seja, posição que assumi repetidamente, tentando alcançar o desejo no outro que não trazia sofrimento. O que está dizendo? É que o sumiço de Carlos era uma dificuldade que ele tinha de dizer eu não quero isso, e o sumiço do Carlos ao tratamento era uma medida dele, era uma forma dele dizer assim, olha, pela primeira vez eu estou me posicionando frente à doença. Né? Por quê? Nós somos assim. Nós muitas vezes nos colocamos em situações, nos posicionamos errado, com medo de falar não, com medo de não ocupar esse espaço na vida do outro. Quantas vezes a gente cede, com medo de nos posicionar? E isso é o caso do Carlos. Então, ele não queria adesão do tratamento, mas ele fazia pela família. E a única vez que ele fazia o que ele queria era quando ele sumia. Né? Ao perceber isso durante o atendimento, Carlos é convocado a pensar sobre possibilidades de se colocar em relação ao seu tratamento que não fosse pela via do sumiço. Neste momento, então, que Carlos começou a se posicionar de forma diante das demandas médicas. E com o agravamento da quimioterapia, decide parar ela e entrar em cuidados paliativos, objetivando ter uma melhor qualidade de vida para passar mais tempo com os pacientes. E aí é onde entra vocês a partir de agora. Entretanto, com a evolução do quadro, Carlos já estava em cuidados de fim de vida e apresentando muitos sintomas vistos pela equipe como causadores de sofrimento. Diante disso, a partir de uma decisão compartilhada pela equipe multiprofissional, equipe médica e familiar, é ofertado ao paciente a possibilidade de uma sedação paliativa, ou seja, medicação utilizada para rebaixar o nível de consciência daquele paciente, para que ele conseguisse ter um tratamento convencional e retirando a dor, a fadiga, né, e o sofrimento psíquico. Entretanto, Carlos recusa a sedação, afirmando querer estar acordado para poder estar com a família. Nesse momento, a equipe médica de enfermagem se dividiu. Enquanto uns queriam que o paciente tinha indicação médica para sedação paliativa, outros afirmam que a autonomia do paciente deve ser respeitada. Dizendo de outra forma, parte da equipe acreditava que estavam sendo privados de sua autonomia de exercer o melhor julgamento clínico, evitando sofrimentos necessários ao paciente. Por outro lado, havia aqueles que acreditavam que a sedação paliativa causaria muito mais sofrimento do que o sofrimento do controle da dor. O que é o ponto principal que a gente vai chegar? É onde vocês vão ver isso no dia a dia de vocês, que é o quê? Muitas vezes vocês vão querer, por uma angústia de vocês, né, uma angústia profissional, a gente não falou da questão do fracasso, que é visto da morte, né, de um médico, de um técnico, que é quando o paciente morre, vocês vão querer, muitas vezes, silenciar esse paciente. Não, mas ele precisa aceitar o sedativo paliativo, porque ele está sofrendo muito, a gente está sofrendo junto com ele. Mas se o paciente não quer, ele tem o direito de não querer. Se ele não quer, não tem o que fazer. E é um ponto. Nesse caso, se fosse um paciente que entraria em cuidados em sedativo paliativo e tivesse inconsciente, quem tomaria as rédeas seria, por exemplo, a família. Não seria a equipe médica. Mas a equipe médica acreditava que, sem ele, eles poderiam ter, junto com a família, uma decisão melhor sobre a vida dele. E então, assim, eu te pergunto, né, fica um ponto, quando vocês forem ler, vocês pensarem sobre isso, que é o quê? Nesse caso, né, desta forma, ele não entrou em sedativo paliativo, ele persistiu na escolha dele, ele não quis, né, e ele não ser sedado é uma escolha dele, que pela primeira vez ele se posicionou, olha, eu quero passar pelo sofrimento, mas eu não quero ser sedado, eu não quero ficar inconsciente, eu quero ver o que está acontecendo ao meu redor, eu estou disposto à questão de passar, às vezes, por vários procedimentos, mas eu não quero. E aí a família, a equipe continua insistindo até que o paciente falece, e não tem sedativo paliativo, né? Então, nesse ponto, a gente tem que levar o quê? A autonomia do paciente,
a gente tem que levar também a questão de a não maleficência, a beneficência, que é, por mais que eu tenha todo o meu conhecimento de técnico de enfermagem, eu domino tudo, 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 ainda assim, pode ser que eu esteja fazendo mal para ele. E aí eu estou falando da não maleficência. Então, eu tento zelar por esse paciente, mas eu acabo prejudicando ele. E é o que acontece nesse caso do Carlos, né? E aí, por fim, ele falece, né? E aí, depois que ele falece, a médica não, a psicóloga do caso conversa com a equipe. E quando ela começa com a equipe, ela explica, a equipe entende que é muito mais uma questão de acabar com a angústia e o mal-estar da equipe do que pensando no bem-querer desse paciente, né? Então, cuidados paliativos é isso, a oncologia é isso, né? E eu deixo até um ponto assim para vocês. Que vocês pensem na possibilidade de especialização nessa área. E aí, quando a gente está falando de cuidados paliativos, a gente está falando do processo de luto. O que seria o processo do luto? O processo do luto, ele tem as fases, né? O luto, ele é vivido por qualquer, seja uma morte de um paciente, seja um término, seja uma perca de um emprego, qualquer circunstância é uma perda, é um processo de um luto. E a gente vai ver a questão da negação. Então, muitas vezes a família no começo que recebe o diagnóstico de cuidados paliativos, ela vai ficar negando porque ela não quer, ela quer aquele paciente vivo, que ela vai deixar ele vivo por uma questão, às vezes, de egoísmo dela. Esse paciente, a família, ele vai para raiva, porque ele fica com raiva, e ele fica com raiva do médico, ele fica com raiva da equipe, ele fica com raiva de todo mundo que ele vê pela frente, porque para ele não ter justificativa, ele fica com muita raiva, e ele vai querer culpar alguém. Ele vai para a parte da barganha, né, que ele começa a aproveitar da situação, ele começa a pensar ali nas possibilidades boas e tudo mais, até ele chegar no processo de aceitação. Um adentro aqui é que cada pessoa ela tem o tempo do seu processo de luto. Então, nem todo mundo vai sofrer no mesmo tempo, nem todo mundo vai ser, nem todo mundo vai, mas a mãe de fulana morreu pelo câncer, e ela tá super bem, né? Mas às vezes, a fulana que perdeu a mãe começou o processo de luto quando a mãe estava viva. Eu acho que o que mais dói em família de pacientes oncológicos é isso. Porque eles começam a se despedir do paciente com o paciente vivo. E o paciente percebe isso. E que ele sofre muito mais. Ele sofre, ele fica angustiado, né? E fica uma situação triste, fica uma situação ruim. A equipe começa a sentir junto também, né? Outro ponto bem importante na questão de paliação é a questão jamais se esqueça na comunicação eficaz. Quando vocês forem nortear o caso, né, cada caso é um caso específico. Então, por exemplo, cada caso vai demandar uma técnica, cada caso vai demandar uma medicação. E quando vocês forem traçar o tratamento desse paciente oncológico, né, também trabalha com as expectativas reais para essa família, as informações, que é o que vai ser feito, o que está se passando, combinado? Não se esqueçam disso. Lívia, eu vou tentar passar o vídeo, que acho que vai ser legal, acho que até mandar a questão do tempo, tá? Eu vou passar o vídeo aqui que eu também tinha programado para passar ele hoje. Vamos ver se vai dar certo. Vou cancelar. Deixa eu abrir esse vídeo aqui no outro, que eu acho mais fácil. Copiar.
Roberta, não tá saindo som. Tenta tirar o seu fone. O seu fone tá conectado no notebook ou computador? Tá. Tenta tirar. Vamos ver se eu. Realmente não tá saindo, não. Você quer me encaminhar ele? Eu tento passar ele aqui. Peraí, Lívia, porque eu não consigo escutar sem fone. Peraí. Pode falar, Lívia, porque esse notebook ele é horroroso. Você quer tentar me encaminhar ele? E eu tento passar ele aqui? Pode, Ju. Não tô te ouvindo. É porque ele tá rodando aqui no meu fone. Um Ah, tá. minutinho. Deixa eu passar aqui um minutinho. Deixa eu mandar aqui agora. Vou te mandar no WhatsApp, tá? Peraí, Lívia, tá abrindo aqui, tá? Que a gente tenta passar o vídeo, porque ele é tão legal. Todo mundo que assiste gosta dele. Aqui. Isso, vê se você consegue. Peraí que eu tô compartilhando até meu... Nossa senhora, gente. Eu tô compartilhando até a tela do coisa aqui. Pronto, eu te mandei. Peraí, só um minutinho. Olha, cuidados paliativos chegou na vida do Dudu nos últimos 3 meses da vida dele. Eu sei, mas você sai. foi transformador. Eu falo que ela ajudou o Dudu a ressignificar a morte. Cuidados paliativos chegou na vida do Dudu nos últimos 3 meses da vida dele, mas foi transformador. Eu falo que ela ajudou o Dudu a ressignificar a morte e ajudou a ressignificar a vida dele. É uma das maiores provas de amor que alguém pode ter com alguém, é colocar a pessoa em cuidado paliativo, porque você vai lutar por tirá-la do sofrimento e não por mantê-la viva. Independente de vida ou morte, a gente vai lidar com tudo aquilo que a gente tiver que passar de forma digna, com o alívio dos sofrimentos, com o alívio dos sintomas. Isso muda tanto a vida das pessoas, as pessoas se sentem tão respeitadas, tão consideradas, e é interessante o efeito quase mágico que isso tem. Ela ainda é vista como pessoa, ela não é mais vista como alguém que já está indo. A gente ainda vai saciar os seus desejos, a gente ainda vai olhar para você. Então isso faz toda a diferença na vontade da pessoa de continuar vivendo e dela ir em paz. Cuidar paliativo seria uma competência que o profissional de saúde desenvolve para cuidar do sofrimento. A definição ela é dada pela Organização Mundial de Saúde. Em 2002, a OMS redefiniu o cuidar paliativo com esse sentido, que é uma abordagem para cuidar do sofrimento de quem tem uma doença grave. Nós vemos os cuidados paliativos como uma área de atuação dentro da prática médica. É área de atuação porque ela tem uma interface com algumas especialidades médicas, com a pediatria, com a clínica médica, com a gerontologia, com a neurologia.
razão pela qual ela é conceituada ainda não como uma especialidade médica, mas como uma área de atuação. No cuidado paliativo, nosso objetivo não é apenas a parte física, como nas outras áreas da medicina, né? Mas também espiritual, psicológica, social e emocional. Quando a gente trabalha com uma pessoa doente, a gente trabalha em equipe. Uma equipe muito profissional, muitos olhares, muita delicadeza, muita aproximação com essa pessoa. Ou seja, eu não estou ali para tratar a tua doença, mas eu estou para cuidar de você. É dar qualidade de vida mesmo, dar esse suporte, é aliviar o sofrimento, é cuidar na sua máxima essência, é prolongar, às vezes, a vida do paciente também, né? E prolongar da melhor forma possível, né? Eu acho que principalmente transformando o paciente em protagonista. Então, ele que vai dizer isso pra gente. Ele que vai dizer o que ele precisa naquela hora, naquele momento. Como nós podemos fazer para esse momento ser melhor. Então, algumas vezes vão ser sintomas físicos que ele precisa que sejam diminuídos, melhorados. Outras vezes ele quer um contato com um familiar distante. Outras vezes ele só quer que a gente fique ali do lado. Eu me lembro muito de um caso onde eu estava pensando muito sobre como modificar o tratamento para atingir um objetivo, e depois de conversar com o paciente, com a família, explicar o que eu ia fazer, o paliativista chegou para mim: sabe a única coisa que o seu paciente quer fazer? Ele quer ir ao banheiro. E o seu remédio não está impedindo que ele vá ao banheiro. Então, na verdade, todos os profissionais, o trabalho em conjunto, coloca o paciente no cerne do cuidado. Na medida em que a Constituição fala que a saúde é direito de todos e dever do Estado, isso, a meu ver, dá como decorrência dessa previsão o direito das pessoas exigirem um tratamento digno. Como a gente sabe que a Constituição, logo na sua abertura, fala como um dos fundamentos, prevê como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana, não há como fugir dessa obrigação do Estado de fornecer esses tratamentos que garantam uma dignidade a essas pessoas. Eu e o Edu, a gente foi muito próximo, né, Eduardo, do meu primo, desde quando ele nasceu. Chegou a notícia que ele estava doente, olha, o Edu está doente, é algo muito sério. Ninguém sabia, sabe, aquele primeiro susto, ninguém sabia exatamente o que era, mas a gente sabia que era sério. Daí ele entrou na fila de transplante do fígado, a doença que ele tinha evoluiu para o câncer. E daí automaticamente ele teve que sair da fila do transplante. Ele ficou 1 ano e 3 meses sabendo que ele ia morrer, sabendo que não tinha mais, que o que estava fazendo era só para postergar. E eu acompanhando isso tudo e entendendo esse sofrimento, daí teve um dia que eu fui até o hospital e ele estava muito mal. De cansaço de tudo, cansaço físico, emocional, que eu não aguento mais, eu quero desistir, eu não aguento mais. E eu ouvi ali uma dor, escuto uma dor, um pedido de socorro. E eu fui atrás de uma enfermeira que eu tinha conhecido há pouco tempo e que ela trabalhava com cuidados paliativos. E eu falava, tem alguma coisa aqui. Eu fui até ela, pedi ajuda, ela falou, calma, ele está em sofrimento, ele está com uma dor física, a gente precisa curar essa dor física dele, para depois cuidar das outras dores. E é isso que o Cuidados Paliativos faz. Ele olha para a pessoa e não para a doença. Há 3 anos a gente teve um irmão internado, num quadro clínico muito complicado, e ele ficou na UTI por 50 dias, e essa internação levou ele ao óbito. Com esse acontecimento dele, a minha mãe começou a desenvolver uma certa depressão, porque perder um filho é uma coisa que a gente não imagina o tamanho de uma dor. E junto com isso nós temos um pai que sofre de Alzheimer e que ela vem cuidando desde 2012. E com o tempo ela foi ficando um pouco mais deprimida, vinha medicada e tudo, e a gente sabe que saúde, ela já tem 74 anos, a saúde é uma coisa que vai debilitando com o tempo. Nós demos entrada no hospital com um quadro de pneumonia, e aí com 24 horas que ela estava no hospital, continuou tendo uma queda, um agravamento do quadro, por insuficiência respiratória, e foi recomendado que ela fosse levada para a UTI. Ela passou por 2 momentos muito graves, que tiveram que ser feitas manobras
complicadas dentro da UTI, mas que conseguiram salvá-la. E quando o médico falou assim, olha, a gente vai tirar sua mãe da UTI, ela vai para o quarto, vamos diminuir a sedação, vai estubar. Da estubação, ela não acordou. Não acordou, eles se assustaram e aí foram fazer os exames. Ela tinha tido diversos AVCs. Então, a partir daí, ela não acordaria mais. Ela teria uma vida não consciente. Então, a gente teve que, naquele momento, fazer a opção. Se iria lutar até o fim para salvá-la e com todas as consequências de uma medicação forte, de intervenção, se o filho parasse hemodiálise, todos os recursos da medicina, ou se a gente iria deixar a vida acontecer, dando suporte, eles chamam de medida de conforto, se seriam essas medidas que a gente iria tomar, e a gente já na mesma hora preferiu esse caminho de, não, vamos deixar ela em paz, confortável, já que o diagnóstico é de não melhora o quadro, vamos deixá-la. Uma decisão super difícil, super nova e num momento extremo de dor. E aí começou, né, o processo que deveria durar poucos dias e que não era a hora. Ela foi ficando, foi vencendo cada barreira. E o que era para ser poucos dias já tem 8 meses. Tudo bem? Bem? Tranquilinha? Está aqui, viu? A senhora tem tudo. Nós geramos energia solar limpa e sustentável em nossas fazendas. Essa energia vai para a rede da distribuidora. Eu fiquei sabendo de uma maneira mais inusitada. Eu fui com ela numa consulta, teoricamente de rotina, com o ginecologista, que já tinha consciência do que estava acontecendo. Eu ainda não tinha. Então, eu estava conversando com ele sobre a situação dela e ele virou e falou, nossa, ela até está muito bem para quem está com câncer em estágio avançado. E à medida que minha mãe foi piorando, foi saindo do nosso controle, foi fugindo das nossas mãos. E aí foi o que ensinou a gente a confortar a minha mãe, foi o que ensinou a gente a olhar para minha mãe, foi o que ensinou a gente a cuidar para ela ir bem e não para melhorar, mas precisando sempre dar o melhor para ela. A pessoa, quando ela tá indo, ela vai deixando de ser prioridade. Não, gente, vocês vão ficar. Cuidem da vida de vocês, me deixem. Deixe que minha hora tá chegando, eu vou embora. Cuidem de vocês. Só que não, com cuidado paliativo ela ainda é prioridade. Você faz ela enxergar que não. Até o último instante a gente vai olhar para você, a gente vai cuidar de você. Em qualquer momento da doença é possível fazer. Um exemplo que torna fácil as pessoas compreenderem é o câncer, por exemplo. O câncer é uma doença que, quando você recebe o diagnóstico dela, a tua vida toda muda, né? Primeiro porque, às vezes, até em função do tratamento, o teu corpo vai mudar e o teu corpo pode ser mutilado, inclusive, em função da doença. E você pode sofrer com vários sintomas, com dor, com falta de ar, com muitas coisas. Depois, do ponto de vista emocional, a tua vida muda, né? Eu sou sob ameaça de vida, né? Eu não sei quanto tempo mais eu vou viver. Por exemplo, agora que eu me aposentei, que eu posso ser feliz, eu tenho uma doença grave. Isso tudo precisa ser visto. O cuidado paliativo, ele não deve ser adicionado ao paciente e à sua família num contexto de terminalidade ou num contexto que não haja mais alguma terapêutica modificadora de doença, algum tratamento para a doença em si. Isso deve ser iniciado já desde o diagnóstico. As pessoas olham muito que o câncer ele te dá prazo de validade, mas nesse prazo de validade dá para você pedir perdão tantas vezes, dá para você se desculpar por tanta coisa, dá para você fazer tanta coisa ser diferente para aquela pessoa, dá para você enxergar tantos acertos e repetir esses acertos,
dá para você viver uma nova vida, dá para você manter a vida que você tem, dá para você consertar tudo, dá para você melhorar tudo. Muitas vezes profissionais de saúde têm uma postura de falar, é isso, faz parte, não tem o que fazer. Não tem o que fazer pela doença, não tem o que fazer pelo tratamento, mas pela pessoa tem muito a ser feito. Então tem uma forma errada de se olhar para isso. E quando a equipe da Dor entrou e olhou para a pessoa e falou, não, isso aqui a gente vai mudar. Foi uma mudança de medicação simples. E isso mudou completamente. É como tirou a dor com a mão. E daí sim, a gente começou daí a abordar todas as outras questões. Medos, angústias, desejos, conversas sobre o que ele queria. Por exemplo, uma pessoa que está no final da vida com câncer de pulmão e que tem uma crise muito grande de falta de ar. Uma medicação simples, uso de uma dose baixa, por exemplo, de morfina, que é um medicamento extremamente eficiente na falta de ar, pode transformar aquele quadro num quadro de serenidade. O paciente fica bem, conversando, acordado, lúcido, com a sua medicação. Se eu não souber fazer isso, eu corro o risco de sedar pesadamente esse doente e botar, por exemplo, ele numa ventilação artificial. E aí acabou a vida. Então, às vezes, o exagero terapêutico é mais maléfico, acaba abreviando a vida mais do que a delicadeza de uma atenção proporcional, mas com um conhecimento muito pleno daquilo que você está usando. Nós temos ainda muito preconceito com relação à morte. Existe pressão da família, existe a pressão religiosa, ainda existe o conceito equivocado de alguém pensar que isso aí é uma forma de eutanásia, entendeu? Que absolutamente não é. Não é uma forma de antecipação da morte, como também não é uma forma de um ensandecimento do processo de morrer. Tá certo? É uma forma de você fazer com que a pessoa tenha um final de vida natural e digno, e sem sofrimento. Esse que é o mais importante de todos. E os próprios médicos, inclusive, eles têm muito medo de se relacionar com a morte, que os pacientes morram perante eles. Você prefere que os pacientes sejam colocados no CTI para dar aquela falsa impressão de que se tentou fazer tudo, né? Eu passei por isso pessoalmente há muito pouco tempo atrás. Às vezes não é fácil você decidir que aquela pessoa vai ser colocada em cuidados paliativos. Às vezes o paciente consegue trazer essa voz do sofrimento na primeira, às vezes na primeira avaliação, no primeiro encontro, às vezes não, a gente precisa de um vínculo maior, mas geralmente a minha percepção é que o que os pacientes todos trazem é que eles se sentem muito acolhidos, e esse acolhimento tem um papel essencial. Às vezes a gente esquece e acha que o cuidado simplesmente se resume a medicamentos e procedimentos, que claro, são muito importantes, mas eles sempre devem estar aliados com o tratamento humanizado desse paciente. A Constituição, no artigo 5º, quando menciona a inviolabilidade do direito à vida, muitas pessoas entendem que essa inviolabilidade seria uma impossibilidade de disposição, ou seja, uma indisponibilidade ou uma irrenunciabilidade. A meu ver, essa interpretação é equivocada. A Constituição não menciona que a pessoa tem o dever de viver ou tem o dever de saúde. Ela tem o direito à saúde, tem o direito à vida. Dentre esses direitos disponíveis, em relação, por exemplo, à saúde, é possível que ele se negue a fazer um tratamento, né? Isso faz parte da própria autonomia da pessoa, e desde que ele esteja consciente de quais são as consequências, né, esteja devidamente informado de quais são as consequências de se negar um determinado tratamento, ele pode decidir livremente sobre isso, porque a vida é dele e, na verdade, ele tem o direito de dizer o que ele pretende e o que ele não pretende fazer com ela. E, portanto, ele também tem o direito de dizer: esse tratamento para mim é degradante, esse tratamento para mim é desumano, esse tratamento para mim é indigno, e, portanto, ele pode negar esse tratamento. Da mesma forma que ele pode exigir que um determinado tratamento seja feito para que garanta essa dignidade, para que garanta essa concepção de vida que ele tem. E, portanto, é nesse sentido que eu digo que é possível se falar na possibilidade de exigência do poder público fornecer os cuidados paliativos.
Se hoje você é refém de uma única fonte de renda, olha só o novo método sim. Mamãe tinha 80 anos quando a gente descobriu esse linfoma. E aí a gente viveu aquela história comum a tantas pessoas, né? Começar a químio, lidar com os efeitos colaterais, até que chegou o momento que a químio já não pôde mais ser feita. E aí é que entrou a importância dos cuidados paliativos, que fizeram toda a diferença, né? Para a gente é fundamental num momento tão dramático, que a família está perdida, muitas vezes desesperada, porque você imagina, minha mãe disse, eu não quero ser internada, eu não quero ser entubada. Mas para você sustentar esse desejo, não é fácil, porque quando a barra começa a pesar, a família se desestrutura. Então é nessa hora que você ter esse apoio para dizer, olha, nós vamos atender o desejo dela. Quando a gente adoece, adoece toda a rede que está ao nosso redor. E para a gente cuidar de alguém de uma forma integral, a gente também precisa abrir o nosso cuidado para toda essa rede que envolve. Então, às vezes, num acompanhamento, numa consulta com o paciente, a gente vai perceber que há uma demanda maior por parte do paciente. Às vezes, a gente vai perceber que há uma demanda maior por parte de algum familiar em sofrimento. E a família é fundamental. A gente não faz cuidados paliativos eficazmente sem a participação da família, né? Nesse contexto, paciente, família, e pensando que a gente... Bom, pessoal, não vai dar tempo da gente finalizar o vídeo hoje. É um documentário e eu acho, né, deixo a recomendação para vocês. Eu vou passar para a Lívia agora material em PDF, vou passar o estudo do Carlos também para vocês lerem em casa. E dentro do material do Cuidados Paliativos, já tem o link do vídeo. Mas como vocês assistiram, né, ele traz o ponto até daquele médico que fala. Às vezes a única coisa que o paciente quer é ir no banheiro, sem a sonda. Roberta, licença, seu áudio tá bem baixinho. Esse aqui, Lívia, eu vou trocar, prometo que vou trocar. Acontece. Mas no vídeo, né, o médico fala que às vezes o paciente ele só quer ir no banheiro sem a sonda, ele só quer tomar uma água, né, ele só quer comer, ele só quer sentir o gosto da comida. Em cuidados paliativos, é isso que acontece. Muitas vezes, nas últimas semanas, o paciente ele pode tirar, muitas vezes eles retiram a sonda, tirar a tráqueo, né, para ele estar comendo novamente, para dar essa qualidade de fim de vida, né. A família também desestabiliza bastante, né, como foi o exemplo que ela trouxe, né, os relatos. Esse documentário é um documentário muito bom, e assim, eu deixo ele como recomendação para vocês mesmos, para ter a questão da própria oncologia, né. Mas é isso, Lívia. A gente pode finalizar? Você quer esperar os 5 minutos? O jeito que fica melhor. Não, pode finalizar. Aí eu vou te mandar o material tudo agora, tá? Certinho. Muito obrigada, viu? Boa noite. Boa noite.